Fala, designer, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula aqui nós vamos aprender a criar uma máquina automática de posts usando inteligência artificial. Exatamente, eu vou te mostrar em prioridade aqui coisas que ninguém vai te ensinar de graça por aí. Você vai aprender basicamente a criar literalmente uma máquina automática que cria posts baseado nas suas referências e você consegue automatizar ela, colocar o texto, colocar as informações e ela cria de maneira profissional em segundos. Eu vou te ensinar a ferramenta, eu vou te ensinar toda a estrutura que você vai fazer, é só você seguir o passo a passo que eu vou te ensinar nesse vídeo, que você vai com certeza conseguir ter a sua própria máquina automática de posts, fazer posts em segundos, minutos, várias versões para você poder comparar qual faz mais sentido para você. Com isso você pode basicamente criar pacotes para os seus clientes e oferecer trabalhos de maneira muito profissional, muito rápida e usando IA a seu favor. A IA está aí e a gente precisa explorar ela ao máximo ao nosso favor, porque se a gente não fizer isso, outras pessoas vão fazer e vão explorar no nosso lugar. Então assiste esse vídeo, não perde essa oportunidade de sair na frente de outras pessoas e criar a sua própria máquina automática de posts, beleza? Antes de mais nada, eu tenho que te dizer que no final eu tenho um presente para você. Então assiste, vai valer muito a pena e no final pega o presente que eu tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto, bom vídeo para você. Não esqueça de se inscrever, deixar o like aqui e tamo junto. Bom, para começar, a gente vai acessar a nossa ferramenta que a gente usa para criar todo esse ecossistema, essa máquina automática de posts. Essa ferramenta chama Visual Cloner, beleza? Você vai abrir esse site aqui. Basicamente, ele faz todo esse fluxo automático que a gente vai descobrir. E além disso, ele gera imagens com IA, tem mockups com clique, edição profissional, upscale, que deixa sua foto muito mais realista e profissional. E aqui tem vários exemplos de posts que a gente criou de forma automática, com inteligência artificial. A gente joga a referência e a máquina automática de posts criou todas essas versões aqui, ó. Pode ver, essa arte foi feita usando o Visual Cloner. E aqui mostra bastante sobre a ferramenta, tudo que dá para fazer, todas as diferenciais aqui, só que vamos direto ao ponto. Eu conversei com o pessoal da plataforma para conseguir liberar uma condição especial para vocês, beleza? Então, vocês que são meus alunos, que vierem pelos meus vídeos, vão ter uma condição especial. No link que eu estou deixando aqui, você assinando o Visual Cloner, você ganha um bônus de mais 50% de energias, ou seja, créditos, para você poder fazer as suas automações, fazer a sua máquina automática de posts, tá? Aqui a gente tem o plano Starter, tem o plano Creator, que é o mais popular, e tem o Visionary aqui. No caso, a gente faz uma conta rápida que eu fiz para ver se vale a pena. E aqui a gente consegue criar facilmente planos de 897 fazendo essa máquina automática de posts. E com 4 clientes a gente tem uma renda aí média de 3.588 nessa suposição. Ou seja, compensa muito a assinatura, beleza? E eu conversei com eles, a gente fez uma parceria exclusiva para os meus alunos, que só por esse link que está aqui embaixo na descrição, você consegue assinar de maneira fácil e com o bônus, tá? Um presente para você, para a sua assinatura. Fechou? Então vem nesse link que você vai ter uma condição super especial. Combinado? Aqui eu vou mostrar para você como funciona dentro da ferramenta. Vamos entrar. Entramos aqui na ferramenta e eu vou te dar um overview rapidinho de como ela funciona, tá? Aqui tem o estúdio, aqui tem o Visual Flow, o Visual Studio, que é o que a gente vai usar nesse vídeo. Tem o Studio Chat, que é basicamente um GPT que você consegue ir gerando imagens a partir de prompts e conversando com a ferramenta. Você tem o criador de vídeo com inteligência artificial. Você tem o Ultra 4K, que são upscales para deixar sua imagem com muita qualidade, removedor de fundo, separador de camada para deixar sua arte editável, vetorizador de imagem, compactador para deixar ela resumidamente mais leve, múltiplos ângulos para gerar ângulos de produtos e etc, efeitos, transformações e tudo mais, tá? Mas aqui, nesse vídeo, a gente vai aprender a usar o Visual Studio. Então eu vou clicar aqui no Visual Studio e vou criar um novo projeto. Projeto criado, eu vou até renomear ele aqui, ó. Projeto Social Media Aula Gratuita. Boa, beleza. E aqui a gente tem o nosso Node principal, que é o Node Master, que a gente chama, tá? Master Output aqui. No caso, ele vai usar algumas configurações. O formato que ele vai gerar, a gente já determina aqui como 3.2.4 aqui, que é Social Media, beleza? E Batch é a quantidade de versões que ele vai gerar. Eu vou pedir 4.
Mas por enquanto você não vai clicar em nada aqui, porque agora que vem o pulo do gato. Basicamente, a gente precisa criar um sisteminha para ele entender qual a nossa identidade visual ou a identidade do nosso cliente que a gente quer criar, para ele fazer toda a criação. Ele precisa da copy. Então, vai fazendo passo a passo comigo, que eu tenho certeza que você vai fazer certinho, beleza? Primeiro ponto, eu vou pegar um post e jogar aqui dentro para ele usar de referência. Eu escolhi esse post aqui, então eu vou arrastar ele aqui para dentro da ferramenta, só arrastar. E eu vou pedir para a ferramenta usar ele como referência. Então, primeiro ponto, eu vou selecionar aqui e vou vir aqui em cima, ó, adicionar tag e vou escrever referência. Beleza, pronto. Agora que eu coloquei ele como tag aqui, a gente vai começar a organizar o que a gente precisa para a ferramenta entender o que a gente quer para ela gerar de forma profissional. Então, aqui no cantinho lateral esquerdo, a gente tem os nodes que a gente vai usar, tá? E cada node tem uma funcionalidade. No caso, eu vou pegar aqui primeiramente esse node aqui, que é o node de briefing. Tá vendo esse símbolozinho, ó? Esse símbolozinho embaixo da camadinha. Segundo, ó. Peguei, vou organizar ele aqui rapidinho. E aqui é o briefing que a gente vai dar para a ferramenta, que é a descrição que ela precisa para seguir com as artes que a gente, de forma fiel, do jeito que a gente quer, tá? Então aqui, se a sua arte não tem texto, você clica em sem texto. Como a maioria tem, e no caso eu quero uma arte com texto, eu vou ativar aqui, beleza? E aqui ele pede para você colocar o texto. E aí tem um exemplo, ó, promoção imperdível 50% off. No meu caso aqui, como é um post para o meu perfil, ó, conheça esses gradientes, esse post que eu peguei de base, eu vou pegar como se fosse criar para o meu perfil também, só que eu vou trocar a copy tipo assim, ó, conheça as minhas texturas, que é o tipo de post que eu faço para o meu perfil. Caso você não saiba, @RafaFrancoDesign, vai lá dar uma olhada, você vai ver que meus posts são todos nessa pegada. Aqui, ó, este texto aparecerá exatamente como escrito na imagem. Então, escreva exatamente como você quer que seja gerado depois na arte, beleza? Aqui na descrição, você vai dar uma descrição aqui no seu briefing para a ferramenta seguir. Então, por exemplo, quero que crie uma onça pintada, tal, tal, tal. Nesse caso, eu aconselho você a fazer uma parada muito mais forte, que é o quê? Aqui na descrição você vai escrever assim, ó, siga a referência. E aí, você vai vir aqui em modo de geração, vai clicar aqui em manter. E aí, você vai clicar aqui nessa IA dentro da plataforma que gera a estratégia, tá? Só que antes de fazer isso, você tem que fazer algo muito importante, que é o seguinte, você vai selecionar os dois assim, ou você pode clicar e arrastar com o mouse os dois, tá? Ou você clica em um, segura Shift e clica no outro, tá? É indiferente. E aí você vai vir aqui em Link e vai em Linkar Todos. Automaticamente, a gente linkou eles aqui no Master Output, que é o nosso node principal, beleza? Agora sim, a gente pode vir e clicar em Gerar Estratégia. Por quê? Ele vai gerar a estratégia a partir do que ele está lendo no meu post. Então ele vai a IA da plataforma vai fazer uma análise completa do meu post, desde as cores, o elemento, a imagem, os textos, a tipografia, os efeitos, tudo que eu usei, ele vai fazer uma análise completa com a IA. E aqui, essa IA acabou de gerar para nós aqui a estratégia com todos os detalhes. Então a cópia refinada está aqui, ó, texto completo, conheça as minhas texturas, ele manteve. Análise visual, aí ele pegou um prompt que criou com a IA. A imagem de referência exibe uma composição dinâmica e luxuosa, centrada em um leopardo albino com padrões florais dourados, rugindo, que serve como sujeito principal, tal, 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 dando todos os detalhes do meu post. Na análise visual, no Racional Design, ele faz outro prompt, que isso vai deixar a nossa ferramenta muito inteligente para dar um resultado ainda melhor. Então aqui, ó, esta direção de design visa capturar a essência luxuosa, dinâmica, tal, tal, tal. Ele faz uma análise completa. Eu poderia fazer isso sozinho, mas com a IA dessa ferramenta tá absurda. E aqui ele gera um prompt final pronto para a IA gerar um resultado para nós. Só que como a gente quer algo profissa, a gente ainda vai fazer o seguinte, tá? Eu vou clicar aqui, ó, nesse cérebrozinho e ele pode me dar, aqui a gente tem o DNA visual, tá? Então, se você quer seguir uma paleta de cores no seu post, você pode pegar aqui e colocar a sua paleta. Você pode pegar e colocar um branco, enfim, ou você pode clicar em extrair e pegar a paleta de cor, ó. Você pode adicionar, você pode tirar, pode deixar uma só, você pode usar as tendências aqui da paleta que você quer. No meu caso, eu não gosto de seguir uma paleta de cor no meu perfil, então eu não vou aplicar esse DNA visual. Mas se você tem uma paleta de cor que você segue,
coloca porque ele vai seguir, fechou? Agora, eu vou clicar aqui embaixo para mostrar para você, nesse negocinho de tinta aqui, que eu esqueci o nome agora, que é a direção de arte, tá? É esse símbolo de tinta aqui. Você vai nessa direção de arte, que é muito importante você fazer o seguinte, você vai selecionar ela e vai colocar aqui, ó, para linkar em todos também. Ela tem que estar linkada aqui no Node principal. E aqui é basicamente onde você vai escolher o estilo para sua arte. Então aqui, a adesão é referência 60%. Eu vou deixar uma autorreferência e vou deixar em 60% desse jeito automático, vou clicar em auto aqui mesmo. Eu poderia deixar minimalista, poderia deixar mais luxuoso, mais neon ou tech, editorial, orgânico, poderia trabalhar na iluminação, trabalhar alguma textura criativa, mas eu não quero. Eu quero que ele siga bem minha referência, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar aqui no 100, porque senão ele vai gerar o meu leopardo muito igual o que eu já tenho, e eu quero um pouco diferente. Então eu vou deixar no 60%, beleza? Agora, antes da gente clicar em gerar, é importante a gente fazer o seguinte, você vai clicar aqui no briefing, e você vai vir em link e deslinkar. Por quê? Porque a nossa estratégia com a IA já está linkada aqui, ó. Eu vou até arrastar para você poder ver. Isso aqui não tem diferença, tá? Quando você arrasta assim, a posição não faz diferença. Mas só para você poder ver, ó, o que está linkado e o que não está. Vamos lá. Seguinte, o que tem que estar linkado aqui, Rafa? A arte, obviamente, tem que estar linkada no nosso Node principal. Então, a minha arte está fazendo esse link aqui. Que mais? O nosso combinho de estratégia que a gente fez usando aqui o nosso briefing, ele tem que estar conectado também. Rafa, e se eu não fiz a estratégia com IA? Eu escrevi aqui mesmo na descrição. Aí você deixa o briefing linkado aqui, tá? Mas como não é o caso, eu fiz usando a estratégia da própria IA da ferramenta, eu deslinko o briefing, deixo ele aqui de lado, ó, porque ele não vai ser mais útil agora, e faço só o link da estratégia com a direção de arte. Então, tem 3 links aqui no meu Output Master, no meu Node principal, que é o link da arte, o link da estratégia e o link da direção de arte. Rafa, e se eu quiser colocar aquele DNA visual com a paleta de cor? Aí você seleciona ele aqui e você vai fazer o mesmo esquema. Vai vir aqui em link, linkar em todos, e aí ele está linkado aqui também, como você pode ver o verdinho aqui. Nesse caso, como eu não tenho a minha paleta de cor definida, eu não vou seguir uma paleta de cor como eu expliquei para você, eu vou tirar, beleza? Então, para mim, vai ser só isso aqui. Agora é que vem a mágica, tá? Eu já selecionei que eu quero 4 versões desse post, a gente já refinou tudo com inteligência artificial, o nosso prompt, os destaques que a gente quer, e agora é hora da gente clicar em Generate. Agora é esperar, porque ele vai gerar 4 versões de posts para nós, e a gente vai poder simplesmente analisar os resultados, ver se realmente essa IA é tudo que ela promete. E aqui, como você pode ver, ele tem um custo de energias. No momento, eu tenho 92 mil energias. E é isso que eu falei que vai ser um bônus para você, porque eu fiz uma parceria com o pessoal da Visual Cloner. Você adquirindo aí, assinando pelo meu link, que é um link disponível só para os meus alunos, e se você está vendo ele aqui, você pode se considerar meu aluno, você vai conseguir mais energias. Com mais energias, você faz mais posts, você vende mais e você lucra mais. Beleza? Então, aqui a gente tem alguns resultados. Vamos analisar essa primeira leva, o que ele gerou para nós. Vou posicionar aqui bonitinho e vamos dar uma olhada, ó. Vamos ver se ele reconheceu, ó. Conheça as minhas texturas e colocou um tigre. Lembra que eu pedi para ele puxar minha referência aqui, mas ele não puxar no 100%, para não ficar muito igual isso aqui? Exatamente. Eu pedi para ele puxar só 60%. Então ele mantém algumas características, só que ele muda. Então a minha tipografia mudou, alguns detalhes, né? Aqui ela tá bem parecida, ó. Conheça as minhas, tá muito igual essa tipografia de cima, o que é muito legal. Eu nunca vi nenhuma IA manter um padrão tão bom assim de tipografia. Pode ver que até o detalhe do C tá muito idêntico, ó. Isso é muito legal. Então aqui, ó, conheça as minhas texturas, e aí tem essa versão meio Pegasus do leão aqui, de um tigre. A gente tem essa outra versão que é com uma águia, meio Pegasus também. Conheça as minhas texturas. Essa outra aqui também ficou bem legal. E aí a gente tem 4 artes feitas em menos de 1 minuto, que a gente pode escolher. Poderia ser para algum cliente aqui, a gente pode escolher qual faz mais sentido e gerar, beleza? Vamos fazer o seguinte agora, eu vou fazer todo o processo de novo, só que com um outro post para a gente analisar. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todos esses links aqui agora, que eu já gerei as minhas artes. Vou tirar os links, vou apagando, beleza? E vou colocar para cá, beleza? Opa,
Pessoal, é importante, tá? Se você der Ctrl Z, o que faz voltar aqui na plataforma é o Ctrl Y, beleza? Não é o Ctrl Shift Z. Então, se você deu Ctrl Z por um acaso e quiser voltar, o que você fez é Ctrl Y, tá? Isso é importante. Então, beleza. Deixa eu deslinkar isso aqui também. É só clicar aqui, ó, nesse fiozinho e clicar em Delete. O próprio backspace do teclado, tá? Eu vou colocar essas artes que a gente criou aqui no canto. Vou arrastar essa arte para cá agora, porque ela não vai fazer sentido para mim. Essa parte da estratégia, ela também não vai fazer sentido agora. Eu posso apagar, porque a gente vai fazer com outra arte. Então eu vou escolher outra arte para colocar aqui e ele usar de referência. Vou trazer então essa outra arte aqui. Essa é uma arte que eu gosto muito do meu perfil também. E eu quero ver se ele vai conseguir replicar com outras versões e se vai ficar legal. É aí que a gente vai descobrir se essa ferramenta realmente é boa, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? O mesmo esquema. Vou taguear ela como referência. Perfeito. E agora é onde vem o ponto. Aqui no meu briefing, eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, tá? Para você não confundir, lembra que tem sempre estar linkado no Node principal. Então, tá vendo que aqui está linkada a direção de arte, mas o meu post e o meu briefing não estão linkados. Então eu tenho que selecionar os dois, ou clicando e arrastando, ou clicando e segurando o Shift, tá? Então aqui nesse caso eu vou clicar e arrastar, vou clicar em link, linkar em todos. Feito. Tá todo mundo linkado no Node principal? Ok, agora a gente pode começar, beleza? Então, agora eu vou escrever a minha copy, que não vai ser mais conheça minhas texturas. Eu vou simplesmente querer uma copy que está escrita Jordan. Vamos colocar o Air Jordan. Descrição, mesma coisa. Como eu vou usar a inteligência artificial para fazer a descrição para mim, eu só vou escrever aqui, siga a referência, vou clicar em modo de geração manter e vou clicar aqui basicamente aqui, ó, vou trazer para cá para você entender. Eu vou clicar novamente aqui em gerar estratégia. E aí a IA vai fazer aquele processo de leitura do nosso post, onde ela vai entender todo o cenário, a floresta, as flores, as folhas, o símbolo da Nike, o tênis da Nike, o escrito Jordan, o passarinho, ele vai entender tudo e vai montar a própria versão com o IA ali, todos os prompts necessários, junto com o texto que eu pedi, que é o Air Jordan, beleza? Eu poderia colocar outro texto, tipo o slogan da Nike, alguma coisa assim, tá? E aqui a IA gerou para nós a parte da estratégia. Então aqui o texto original ela manteve, se eu vim aqui em copy refinada, ela manteve, não, ela manteve. Copy refinada, texto completo, Air Jordan, ok? Análise visual aqui, ó, verde folhagem dominante, verde mais claro acentuado, branco puro do tênis. A referência visual apresenta um tênis Air Jordan em um exuberante cenário floresta tropical, tal. Então a IA faz toda essa leitura, tá? Então aqui ele lê até, ó, a moderação da adesão que eu escolhi, que é de 60% da minha referência. Então eu coloquei aqui, ó, 60%. Eu não vou colocar DNA visual porque eu não quero que ele siga uma paleta de cores específica, tá? Porque isso aqui é uma foto e tal. Então eu vou simplesmente deixar o resultado. Lembra que quando eu gero a minha estratégia aqui, eu tenho que deslinkar o meu briefing. Então eu clico aqui nessa linha que conecta o meu briefing e apago ele, porque agora eu não preciso mais dele. Ele só serve para eu gerar a estratégia. Então, para eu gerar a estratégia, ele tem que estar linkado no Node principal. Mas depois que eu gerei, eu posso deslinkar ele que não tem mais problema. Agora é o momento que a gente vai, de fato, aqui já está tudo configurado aqui, ó, auto-referência, auto. Deixei 60% de novo para ele não seguir igualzinho. E agora a gente vai selecionar aqui, ó, Generate, e vai esperar o resultado e as 4 versões que a ferramenta vai criar com a gente. Então vamos analisando enquanto isso aqui, esse contexto desse post. Você pode ver que ele tem o tênis, tem o passarinho, né, que é um animal, ele tem o símbolo da Nike, ele tem o escrito Jordan, tem alguns escritos aqui embaixo. Vamos ver se essa composição vai ficar legal, né? Os posts vão ficar legais para uma composição que é mais uma foto do que um post em si. Então vamos analisar os resultados que ele vai entregar para nós. E aqui estão os resultados que a IA gerou para nós, tá? Lembrando, isso aqui é uma inteligência artificial fazendo tudo por nós. Levando em consideração que ela está fazendo tudo, cara, os resultados ficaram legais, tá? Aqui, ó, o Air Jordan, ele leu tudo, a IA fez praticamente tudo para nós. Aqui, ó, essa versão. Então, aqui, a gente está chegando num ponto onde a inteligência artificial está fazendo as coisas de maneira automática e daqui para frente vai ser cada vez melhor, beleza? A gente pode fazer vários testes para chegar em resultados ainda mais refinados, mas pode ver que até a minha barrinha aqui, ó, da minha identidade visual, ele seguiu. Tá vendo essa barrinha que eu tenho aqui? Cara, não ficou extremamente bom igual o meu post feito à mão, mas aqui quebraria um galho absurdo isso aqui.
E ainda por cima, eu conversei com a equipe do Visual Cloner e eles contaram para mim que eles estão preparando uma ferramenta que vai deixar isso aqui 100% editável. Você vai conseguir editar aqui a imagem, vai conseguir editar o texto, a tipografia, vai conseguir mudar qualquer elemento que tiver nas artes. E isso vai ser muito legal. Imagina você vindo aqui, clicando numa ferramenta e alterando o texto automaticamente aqui. Isso é o futuro, beleza? Vamos fazer um outro teste que eu fiquei curioso. Deixa eu apagar aqui, ó, essas linhas. Aquele esquema, clica nela e aperta Backspace. Vou selecionar tudo aqui, levar aqui para o canto para a gente ir analisando. Beleza. Agora eu vou fazer só uma mudança. Eu vou aumentar a porcentagem da referência. Tá? Eu vou deixar em Auto Ref aqui, mesma coisa. Usar os mesmos detalhes da estratégia da IA e vou apertar em Generate para ver o que muda se a gente coloca a referência lá em cima para ele puxar mais da referência do meu post. Eu quero ver se ele vai conseguir seguir de maneira mais fiel o que a gente tem aqui de referência. Feito, a ferramenta gerou aqui para nós e como você pode ver, quando eu aumento o nível da referência, ele faz muito idêntico, muito igual. Então, ó, como ele gerou muito igual, só por eu ter simplesmente aumentado esse nível de referência. Então isso aqui é muito legal, se você tem um post que o seu cliente mandou que ele precisa daquele post muito igual, você consegue fazer algo muito semelhante. Pode ver que ele não está 100% igual, porque algumas versões tem o texto aqui embaixo, a outra não tem. Essa aqui tem o símbolo da Nike, meu arroba, essa não tem, essa tá limpa. Essa aqui também não, ó, tá vendo? Então até os elementos, até os detalhes ele pegou. Isso é muito bizarro. Lembrando, pessoal, isso aqui é feito com IA em menos de 1 minuto, beleza? Então, agora, vamos supor que eu quero pegar aqui, eu vou escolher alguma versão aqui. Eu vou escolher essa aqui, por exemplo, é o que eu vou postar. E aí você vai clicar aqui em Save. Vai permitir e ele já vai fazer o download. Aqui, como você pode ver, ele acabou de baixar na minha galeria o post e com uma qualidade muito legal. E eu vou deixar uma dica extra para você deixar ainda com mais qualidade. Você vai voltar aqui no Visual Cloner, vai clicar aqui ó, em voltar e você vai vir aqui ó, em Ultra 4K. Aí você vai arrastar o post aqui para dentro e vai clicar aqui ó, em... Pode ser nesse aqui, ó, Seed VR Upscale. Fator escala, você pode deixar em 5x aqui ou 4x, qualquer um. E vai refinar. Isso se você quiser, tá? Porque isso aqui vai gastar um pouquinho dos seus créditos. Por isso que eu falei, quer garantir com mais créditos essa ferramenta? Clica pelo meu link, porque ela tá insana, beleza? E se muita gente assinar, consequentemente, depois vai ficar mais complicado para você. Então já assina, já começa a fazer isso. Ele vai, ó, em tempo real ele tá processando a imagem para gerar um resultado com upscale, para a gente analisar a diferença. Aqui, eu gerei o upscale, apertei em baixar aqui, vou vir aqui ó para poder colocar. Essa versão é sem upscale, é a versão original que ele gerou para nós. E essa aqui é a versão que eu fiz o upscale para aumentar a qualidade. Olha a diferença. Então se a gente for analisar os pontos aqui, ó, como essa parte aqui ela tá com muita qualidade, ó. Então tá aí a dica para você também, para você usar nos seus posts com muita qualidade. É você fazer esse upscale. Tenho certeza que essa ferramenta aqui vai ser muito útil para você e que esse sistema que a gente criou dentro do Visual Studio aqui, ó, ele vai te ajudar muito, beleza? Pode ver que a gente criou vários posts e testou várias coisas em questão de minutos, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e eu tenho um recado importante. Lembra que eu falei para você que eu tinha um presente no final do vídeo? Lembra que eu falei para você que tinha um presente especial te esperando no final dessa aula? Exatamente, você merece porque você ficou aqui até agora assistindo e com certeza está muito interessado. Seguinte, eu conversei com a equipe do Visual Cloner e a gente tem um outro bônus para quem assinar agora usando o meu link aqui na descrição. Eu criei um doc chamado Máquina de Vendas 3K te explicando quanto você precisa cobrar por cada arte ou por cada pacote e quantos clientes você precisa fechar, como encontrar esses clientes, todos os detalhes que você precisa para fazer esse 3K com o design ainda este mês. E você vai receber esse doc assim que assinar o Visual Cloner nesse link que está aqui na descrição. Além do bônus das energias, né, dos créditos a mais, a gente ainda vai entregar para você esse doc para te ensinar como usar essa máquina de posts automática para fazer grana no design, beleza? Usando o IA. Então não esquece, tá?
É só por esse link aqui, além do bônus de crédito, você ainda vai ganhar esse doc com um guia para te ajudar a faturar com IA no digital. Lembrando que essa aula vai sair do ar a qualquer momento, esse link promocional vai sair do ar a qualquer momento também. Fechou? Recado dado. E se você quer ser meu aluno e aprender isso e muito mais comigo, lembrando que o link no meu treinamento está aqui na bio também, você pode entrar e dar uma analisada, vai ser muito bem-vindo. São mais de 12 mil alunos do mundo todo tendo resultados extraordinários. Eu tenho alunos faturando de 5 a 16 mil reais facilmente no mercado de design com o IA. Então, fechou? É isso, espero que você tenha curtido essa aula, que tenha sido útil para você. Usa muito essa ferramenta e não esquece de mandar os resultados para mim lá no meu Insta, para eu analisar e ajudar vocês no que for possível. @RafaFrancoDesign. Tamo junto, abraço e até o próximo vídeo.